de um corpo na Terra e na Lua, encontrando os valores de 4,9 e o 0,8. Então, olha só, presta atenção no que aconteceu aqui. Na Lua e na Terra, né, aqui a gente está na Terra, o astronauta está na Lua. A pergunta que não quer calar é o seguinte: qual é o peso? Isso aqui é uma espécie de balança, tá bom? Esse bagulho com a pontinha vermelha aqui, uma balança, a gente chama de dinamômetro. Então, peso na Terra é 4,9 e na Lua é 0,8. Ah, professor, mas o peso não é o mesmo. Eu sou gordinho na Terra e na Lua. Não. Para a física, peso é uma coisa e massa é outra. Massa é os quilos do seu corpo. Eu tenho 80 quilogramas. 80 quilogramas é uma massa. Mas a gente fala peso. Mas a gente fala errado. Ok? É massa. Então, a sua massa é 80 quilogramas. Ou 90 quilogramas. Assim, né? Então, o mesmo objeto, né? Ele pode ter um peso diferente na Terra e na Lua. Porque na Terra e na Lua você tem acelerações da gravidade diferentes. Né? A gravidade na Lua é diferente. Beleza? Então tá bom. Com isso em mente, ele pergunta algumas coisas para nós aqui. A massa do corpo e a aceleração da gravidade. Beleza? Então eu vou fazer. Bem, aceleração da gravidade na Lua, né? Pergunta B. Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a massa do corpo. Eu vou ter que utilizar força igual a massa vezes aceleração. Se eu quero a massa, eu isolo a massa. Então a aceleração está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar a massa igual a força dividido por aceleração. Bem, quem é a força que está agindo aqui? A força que está agindo aqui é a força peso. Né? Que é como a gente chama a força da gravidade agindo sobre os objetos, a gente chama de peso. Então, no caso da Terra, né, que ele nos deu mais informações, a gente consegue encontrar a massa. Porque ele nos disse que a força, né, a força-peso, é 4,9 na Terra. E ele falou que a aceleração na Terra é 9,8. Normalmente a gente arredonda para 10, né, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O peso é 4,9 newtons. Então a gente vai fazer essa divisão aqui, vai encontrar a massa desse objeto, dividir, né, esses caras que o enunciado citou, que é o caso da Terra. Isso aqui vai dar 0,5. 0,5 o quê? Quilogramas. Nós estamos falando de massa. Massa é medida em quilogramas. Então, primeira está feita. Já encontramos a massa deste objeto, 0,5 quilogramas. A aceleração da gravidade agora vai ser força dividido por massa. Né? Só que eu quero achar o quê? Né? A aceleração da gravidade na Lua. Então, a aceleração na Lua. A aceleração aqui era da Terra. Né? A aceleração da gravidade da Terra é um dado que a gente, usa muito no ensino médio. Né? Talvez tu lembre aí do professor falando que a gravidade é 10. Né? A gravidade é 10. Eu não tive ensino médio. Pô, velho, mas você tá com essa desculpa aí já faz 50 aulas, né? Não, mas realmente... Você já... Mas assim, já deu, né, velho? A gente já estudou gravidade, né? Quando a gente estava estudando as quedas no movimento bidimensional, certo? Então você lembra lá que a gente utilizava 10 metros por segundo quadrado? Eu lembrei, porque você ficou louco. Realmente não tive. Show de bola. Então, agora é só substituir os valores. Muito bem, quem que é a força? O enunciado citou a força também. A força na Lua, ou seja, o que o dinamômetro mediu. O dinamômetro é um objeto que mede força, né? É uma balancinha, em outras palavras. Dá 0,80 newtons. Lembrando, newtons é a unidade de força. A gente não coloca a unidade. E quem é que eu vou colocar aqui embaixo, né? Aqui eu coloquei a força. Aqui eu coloquei a força na Lua. E aqui a massa, né? A massa é a mesma na Lua, na Terra, em qualquer outro lugar. A massa é uma característica da quantidade de matéria que você tem no corpo, né? A pessoa mais gorda tem mais matéria no corpo, a pessoa tem mais quilogramas.
Nossa, É a a massa vai massa ser 0,5. continua sendo de 0,5, exatamente, que não muda o lugar que você está trabalhando. Então, a aceleração da Lua, resolvendo essa conta, vai ficar 1,6. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da Lua, ela é muito mais baixa, né, que na Terra. Beleza? Show de bola. Então, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Muito bem. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá aí feito, né? Então, eu vou te mandar isso para que você já faça que agora eu vou bolar um probleminha parecido. Só que em vez de Lua, nós vamos estar em Marte. Estar em Marte. Qual é a aceleração de Marte? Não sei, vou pedir para você descobrir. E em Marte. Deixa eu ver aqui. Bem, eu suponho que seja o valor que eu estou pensando aqui. Então eu vou colocar 2,4. Beleza? Então, tá aí, meu velho. Eu vou lhe enviar, vou lhe enviar, vou lhe enviar. Problema aqui que eu acabei de fazer. Primeiro tem que achar a massa da Terra, O da problema Terra, A né? pede para você encontrar a massa do corpo. O problema é que a massa do corpo já foi encontrada, né? Portanto, eu vou ter que trocar aqui, muito bem lembrado. Eu vou trocar aqui o valor. Eu vou colocar que é 6. Esse valor. Beleza? Muito bem lembrado. É um novo objeto, não é mais os dados do problema anterior. Então, eu vou lhe enviar. Eu vou lhe enviar. Então, para você tentar fazer, feito isso, a gente já pode seguir no próximo assunto, beleza? Qualquer dúvida é só me perguntar, mas sim, primeiro você encontra a massa, depois a aceleração do mesmo ritmo que eu fiz lá.
Deu certo. Então manda aí. Tá no céu virado. Vamos ver. Certo. Certo, muito bem. Ai, ai, ai. Gostei de ver, gostei de ver. Show. Agora, vamos continuando aqui. Deixa eu pegar o livreto. Vamos falar da terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação tem uma reação, basicamente isso. Beleza? Toda ação tem uma reação, ou seja, se você aplica uma fisicamente, o que que isso significa? Significa que se você aplica uma força, um objeto, ou digamos que você deu um soco numa parede, você está aplicando uma força na parede. A parede, em compensação, aplica uma força em você, machucando sua mão, né? Então, é isso. Beleza? Portanto, não tem muito mais o que falar disso. É uma conta que não envolve, é uma lei que não envolve muitas contas. Mas essa figura aqui do cara correndo explica muito, né? Você já deve ter passado por isso, né? O cara está saindo do barco e o barco vai para trás nesse processo, né? Por quê? Porque você está aplicando uma força no barco para sair e o barco aplica uma força em você, né? E é isso que acontece. Muito bem. A gente passa por esses fenômenos o tempo todo na vida, né? Mas o que realmente importa é o seguinte: quando você está fazendo uma conta, grava o que eu vou falar agora, que é isso que realmente importa nessa lei, que o pessoal realmente esquece. Quando você está fazendo uma conta, digamos, você está tentando estudar esse bloquinho aqui no plano inclinado. E você está aplicando uma força nesse bloquinho, você é o cara aqui aplicando uma força nesse bloquinho. Beleza. O bloquinho aplica uma força em você também. Uma força igual, na verdade, mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Se eu te perguntasse, vamos então escrever a equação aqui, força igual a MA. Quando eu for escrever, eu tenho que decidir se eu vou escrever sobre o bloquinho ou sobre o carinha. Porque apesar de ter um desenho com duas forças, se eu tiver interessado no movimento do bloco, eu vou colocar apenas essa força aqui. Porque é a força que está agindo no bloco. O resto não importa. Beleza? A ideia é essa. Muito bem. Então, a terceira lei de Newton gera forças em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Isso é bem importante, porque logo você vai ver isso aqui, olha só. A tal da força normal. A força normal é uma força que está agindo em você agora. A cadeira onde você está sentado aplica a força normal em você, fazendo você ficar parado. A gravidade te empurra para baixo, a força normal te empurra para cima. Como elas são iguais, porém sentidos contrários, se anulam. Mas isso pode ser questão de Enem, sempre cai isso no Enem como questão teórica, assim, em vestibulares de modo geral. Não é uma força que surge devido à terceira lei de Newton. Não é. A terceira lei de Newton age em corpos diferentes. Né? Veja que aqui, a normal e a peso, né, agem no mesmo corpo. Um bloco, perfeito. É uma força que existe, ok, mas não é devido à terceira lei de Newton. Então, grave isso. A terceira lei de Newton age com forças em corpos diferentes, sempre em corpos diferentes. Então, toda ação tem uma reação. Toda força que age em algo vai sofrer uma reação em outro lugar. Por exemplo, a força peso, né? Ela é ação. A gente sofre a força peso. Mas onde está a reação? A reação da força peso está no núcleo da Terra. Então, é lá que, por lógica, né? A força peso
que o seu corpo está sofrendo causa a reação dela. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, ai, ai, ai. Beleza, algumas coisas aí bem interessantes. Eu vou fazer um problema de bloquinhos, porque é bloquinho que cai a vida toda em prova. E depois eu vou te pedir para fazer, então, seguindo essa ideia aí de forças agindo em corpos diferentes. Dois blocos A e B de massa respectivamente iguais, 2 e 3, estão próximos à superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal é de intensidade 10, é aplicada no bloco A. Veja, a força é só no bloco A. O cara está empurrando o bloco A. Claro, ele está juntinho do bloco B, mas ele está empurrando o A. A mão dele está em cima da A. A aceleração é adquirida pelo conjunto. Muito bem. Para aplicarmos a equação fundamental, devemos analisar as forças que agem em cada bloco. Então, olha só, vamos analisar cada bloco aqui. Ele está mostrando a força normal e a peso. Só que tem um detalhe, né? Se esse bloco ele não está nem subindo, nem descendo, nem voando, nem afundando, significa que eu não preciso estudar o eixo Y, não preciso estudar vertical. Tem que estudar só a direção que ele se move, que é na horizontal. Então, olha só. Eles pegaram os blocos aqui dessa figura e separaram. Dois blocos diferentes. Aqui está o bloco A. Então está aqui a força que é aplicada no bloco A. E está aqui quem? Quem é esse Fzinho? Ninguém fala sobre esse Fzinho, uma força contrária. Mas tem. Tem uma força contrária devido ao bloco B. O bloco B serve como uma parede aqui atrapalhando o movimento, né? Então o bloco B aplica uma força, né, no bloco A para a esquerda, para atrapalhar o movimento do bloco A. Então, beleza. Temos a força aplicada e a força contrária que o bloco B aplica no bloco A. Se o bloco B aplica uma força no bloco A, o bloco A aplica a mesma força no bloco B. Mesma direção, só que sentido contrário. Beleza? Então, essa forcinha Fzinha aqui no bloco B é porque o bloco A está aplicando no bloco B. Veja que não é a mesma força que está aqui. É uma outra força, que a gente chamou de F minúsculo. Tudo bem, cara? Tá bom. Ótimo. Vamos continuando. Sendo assim, eu posso fazer as equações de movimentos de cada bloco separadamente. Então tá aqui do bloco A, forçona, o cara aplica, menos a forcinha que o bloco B aplica. Tem que ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Bloco B, a única força que age no bloco B é a forcinha que o bloco A aplica no bloco B. Igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Muito bem. Tem um detalhe, né? Qual é a aceleração do conjunto? Isso é muito importante, porque os dois estão andando juntos, então a aceleração dos dois é a mesma. Se perguntasse velocidade, velocidade seria a mesma. Se perguntasse deslocamento, deslocamento seria o mesmo. Eles estão ligados. Se eles estão ligados, a aceleração tem que ser igual. A força não, mas a aceleração sim. Então, por isso que aqui ele coloca A, né? A de aceleração igual para os dois. Senão eu chamaria de A1 e A2. Mas é só A porque é igual. Tomando as duas equações, você fica com isso aqui. Força igual a massa B vezes A. Muito bem. Show de bola. Então, agora, quando ele somou, né? Isso aqui ele tá, o Antônio, ele está resolvendo um sistema, tá? A gente já estudou a resolução de sistemas de várias formas, né? Somando equações, isolando uma letra e jogando na outra. Então, é isso. Aqui, ele está simplesmente, né? Somando as equações. E tá aí. Muito bem. Com isso, ele já sumiu com uma força que a gente não conhecia. Sobrou só F. As massas o enunciado citou. E a aceleração é o que eu vou descobrir. Substituindo os valores, ele chegou em 2. De boa, né? Resolução de sistema. Tu faz do jeito que tu quiser, meu velho. Você sabe fazer isso. Já fez vários disso. Só que as nossas equações tinham x e y, né? Você isolava o x numa, jogava na outra, achava o valor do y, depois voltava, achava o x. Então, uma vez que você encontrou a aceleração, você pode
na B, né, que ele está pedindo a intensidade da força que A aplica em B, ele está, em outras palavras, pedindo o valor de Fzinho. Então é só ir na equação que ele criou do bloco F, né, que é o Fzinho igual a massa do bloco B, vezes a aceleração. Então aqui é a equação do bloco B, Fzinho igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Substitui aqui, porque agora você sabe a aceleração é 2. Substitui o valor da massa, pronto, achou a força. A força que o bloco A aplica no bloco B é 6. E qual é a força que o bloco B aplica no bloco A? Também é 6. Ah, mas eles estão se movendo, as forças são iguais, estão se movendo. É, mas porque tem essa forçona aqui fora, né? A forçona de 10 aqui. Faz eles se moverem. Beleza, meu velho? É um probleminha básico, né? Força igual a massa vezes aceleração sempre. Só que às vezes você vai ter que resolver sistemas, né? Escrever a equação dos dois blocos, usar todas essas informações dos dois blocos, coisas assim, né? Veja, tem muita coisa aqui, né, cara? Tudo isso é bem básico, tá? Mas são muitas situações, né? Situações com molas, com polias, tem muita coisa para ver. Máquina de Atwood, muita coisa, velho, muita coisa. Esse assunto é muito rico, tu vai usar isso para sempre na física. Em equilíbrio de hidrostático, em força elétrica, força magnética, vai usar isso para sempre. Então é muito necessário que você saiba muito bem esse assunto, beleza? Então, esse assunto que a gente vai ficar tempo. Talvez mais tempo que o assunto da cinemática. Lá na cinemática, eu também pulei muita coisa, né? Ah, tá ligado? Mas. Opa, por que eu fiz isso aqui? Mas esse assunto aqui, cara, é a fonte de tudo. Depois tu vai ver uma consequência disso também em momento linear, potência. Nossa, esse é o assunto mais importante da física, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, eu vou te colocar aqui o primeiro problema. Vá na paz do Senhor Jesus aí na resolução. Vou mandar prints para ti e tu pode ir me perguntando aí se tu tiver dúvida. A gente vai fazer muito exercício desse assunto, porque esse assunto aqui, meu velho, é treta. Mas tente começar sozinho primeiro. Veja que o problema é basicamente a mesma coisa, né? Só mudou números, um número ou outro ali na realidade. E o que o problema está fazendo uma outra perguntinha ali também. Não pode tentar começar aí. Veja como o problema começou. Ele sempre desenha as forças. Ele separa os blocos e desenha as forças. As forças são os vetores vermelhos no desenho que eu te mandei. Tá bom? Faça isso e depois, né, siga o que ele faz ali. Uma vez feito o desenho, escreve as equações e resolva da forma que for apropriada. Beleza? Então, força aí. Eu vou no banheiro. Na volta você me diz o que você já pensou.
Qualquer coisa, eu tô aqui, meu velho. Uhum.
Eu não consegui fazer a B, mas a E a C eu fiz. Não tem como tu ter feito a C sem ter feito a B. É porque eu acho que eu respondi a C. Não, eu estava respondendo a B, mas eu acho que eu respondi a C. Bem, vamos ver. Ahn, sim, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Veja, eu te pedi para fazer a conta, você acertou, perfeito. Mas é muito importante que você desenhe, né? Eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Senão você não vai estar entendendo o que você está achando. Tipo, existe uma força que age, que B age em A e que age em B. A mesma força, mas em direção sentido contrário por causa da terceira lei de Newton. Talvez por isso eu não consiga fazer a outra. Porque a B pede justamente isso, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Mas como você não fez o desenho, e como na equação ela não aparece, aí você ficou meio perdido. Mas na C você colocou Fzão, beleza? Igual a massa B vezes A. Daí você colocou 6,4, daí você colocou 24. Daí já não estou entendendo. Por que que o 6,4 virou 24? 6 vezes 4. Ah, 6 vezes 4, tá bom. 6 é a massa do bloco A e 4 é a aceleração, tá errado. No 4 é a massa do bloco B. Mas por que que tu multiplicou a massa do bloco A pela massa do bloco B? Como seria a aceleração? Aceleração igual a massa do bloco B, do A. Não seria 6 vezes 1, então, da aceleração? 6 vezes 1 daria a força, ah, uma força associada ao bloco A, mas justamente porque você não fez os desenhos, você não está entendendo qual que é o seu erro aqui. Então, vá lá, refaça os desenhos, observe em especial, novamente, que... Nossa, como é que eu faço para baixar esse negócio aqui? Não quero abrir o livro de novo. Observe isso aqui, meu velho. Ó, isso aqui, ó. Quero que você faça esse desenho dos vetores forças que agem nos blocos. Você vai ver que a forcinha associada à terceira lei de Newton, ou seja, ação e reação, ela é a única força no bloco B. Então você pode fazer o que você fez ali na conta, mas com a massa do bloco B. Porque o A age duas forças no A. Então você fez uma conta errada lá, né? Porque você disse Eu, que no A então, agia uma força só, no A age eu duas errei, forças. eu errei as duas, então. Você errou só a segunda conta que você fez, a primeira tá certa. Então tente refazer aí levando em conta isso. Que no bloco B age só essa força de reação, que é meio que o que o problema está pedindo.
Vamos ver. Muito bem. Vamos ver. Gostei do desenho. Agora você. 10 igual a 4 vezes um. Não entendi. Daí depois. Eu não Aí entendo des- umas coisas que você escreve, mas depois parece certo. Força igual a massa 4 dividido por 10. Por quê, cara? Não, não, não. Apaga isso, tá? Não... Pague tudo que tá aqui na B e, por consequência, na C também, tá bom? Você não pode escrever essas coisas mais, Antônio. Como é que você me escreve que 0,4 é igual a 6 vezes 4, cara? Isso não é matemática, velho. Que coisa da tua cabeça. Como que vai colocar uma igualdade em números diferentes de um do lado do outro? Tem que ter uma letra, pelo menos, para tu encontrar o valor da letra. Não inventa maluquice, velho. Dá uma... Antes de me mandar as fotos, antes de continuar a conta, escreve e vê se faz sentido que tu escreveu, né? Como é que você me escreve que 10 é igual a 4 vezes um, cara? E não percebe? Você tem que parar e ver. Senão vai ser assim sempre, velho. Então pare aí, dê uma boa lida. Você já entendeu o que tem que fazer na B, né? A intensidade da força que um bloco exerce no outro, isso é que nem a B do que eu te enviei, né? Tá lá, só tu vê que ele pegou a equação do bloco B, né? E pronto, beleza? Vai lá.
Raciocinei aqui, agora eu acho que deu certo. Oh, vamos ver. Ahn, força igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Daí você colocou que 4 vezes 1 é igual a força, que é 4 newtons. A massa do bloco B é 4? É Sim, 4. Isso aí. E a aceleração do bloco B é 1, porque eles estão, né, em conjunto, andando juntos. Você já havia achado a aceleração antes. Perfeito. Agora ele quer saber a intensidade da força resultante em A e em B. Bem, se você tivesse escrito as equações de ambos os blocos, AC, seria muito fácil de fazer. Agora, então, tenta escrever a equação de ambos os blocos, que nem foi feito no exemplo que eu te mandei. Porque agora você fez um desenho muito legal. Então, você consegue ver que no bloco A tem duas forças. Então, vai ficar uma menos a outra, como na aula passada, lembra? E no bloco B tem uma força só. A força resultante é a soma das forças que agem nos blocos. Então, no bloco A, você vai ter que fazer a soma ali da força para frente com a força para trás, né? Vai ser uma subtração, no fim das contas. E no bloco B, tem uma força só, então essa já é a resultante. Então, vai lá, faça. Se tiveres problemas, me fala. botei. Vamos ver. Só um segundo. É isso aí mesmo. Foi de bola, mais um feito, então. Ah, vamos dar uma olhada. Três corpos, agora tem três, né? Então, ideias parecidas. Bem, vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui, antes de já ir para esse exercício. Deixa eu ver o próximo tipo de problema que tem no proposto. Ah, sim, tem com três também. Então, vamos ver com três. Para tu entender bem como é que funcionam essas forças de reação. Três corpos, A, B e C, estão apoiados numa superfície horizontal, força horizontal F de intensidade, de carga anular. A aceleração é dividida pelo conjunto de intensidade da força exercida em B, então ele está querendo que você verifique quais são as forças, né, de ação e reação que existem entre si ali, os blocos. Então, como é que a gente faz isso? Muito bem. A gente primeiro tem que achar essa aceleração. Veja que para fazer a aceleração, a gente pode considerar como se fosse um bloco só. É uma possibilidade, é uma forma de facilitar a conta. Você vai estar fazendo como se fosse um bloco só.
Daí fica um pouco mais fácil, beleza? Então ele soma todas as massas e faz a conta como se fosse um bloco só. A força que está agindo age nos três ao mesmo tempo, né? Quando tu pensa que ele é um bloco só, e tu consegue achar a aceleração dessa forma. Beleza? Então, entendeu a ideia, né? Uhum. Pensar, fazer a soma para transformar os três blocos num bloco só. Então, dito isso, explicado isso brevemente, eu já gostaria que você tentasse fazer a 240 aqui, beleza? Pelo menos faça a A. Na hora que tu encontrares a A, tá resolvido.
Mandei. Boa, pegou a ideia. Só tirando o fato, você fez a divisão errado, né? Corrige a divisão. Vai, 20 de por 10. Corrige a divisão, quando tiver a resposta certa, me envie. Mandei. Agora sim, agora sim. Daí ele está pedindo agora a intensidade da força que B exerce em C. Então você tem que fazer o desenho das forças. Para você entender o desenho das forças, você vai precisar fazer separadamente os blocos. Desenhar separadamente os blocos, entender que os blocos que estão do lado do outro aplicam forças um no outro, força de ação e reação. Parecido com o desenho que você fez no caso anterior, só que agora você tem três blocos. Então você vai ter mais um desenho, né? Certo? Então, gostaria que você tentasse fazer isso, beleza? Quero ver como é que fica a tua pré-concepção, assim, de como vai ficar o desenho. Porque, assim, né, se eu for fazer todos os tipos de situações que tem, daí, né, ou tu decora tudo, que são infinitas, ou tu vai ter que saber como é que faz da tua cabeça, entendeu? Então, eu quero que você tente desenhar como funcionam as forças em cada um dos três blocos e me envie a foto, tá? Tentei fazer um desenho. Mandei.
Ação e reação, tá? Aí eu só tô vendo umas força F aplicada para o lado, não tá nem um pouco parecido com o outro desenho lá, e aqui a gente tem três blocos, né? Aí você só desenhou dois. Então, faça com mais cuidado. Veja, o bloco B, ele empurra o bloco A, empurra o bloco C também, né? Então, e o bloco B sofre um empurrão do bloco C. Então, tem muitos detalhes aqui para você pensar baseado na terceira lei de Newton. Então, pense um pouco melhor, vai lá, né? Veja em conta isso, né? O bloco B empurra o bloco A, o bloco A empurra o bloco B, né? Muita coisa acontecendo aqui, certo? Então, pense na terceira lei de Newton e verifique essas coisas aí.
Tentei. Vamos ver. Ah, as forças não estão no bloco, né, cara? Não entendo esse teu desenho, hein? Aceleração para esquerda. Nossa, você inventa. Fala para mim, você inventou isso tudo, né? Você não Não, pensou assim para eu escrever, fui né? na raciocinando. Como é que tu, ao mesmo tempo, o bloco vai para esquerda e para direita, cara? Tá dando força pra mim, Punch. Aceleração não é força, aceleração é movimento. Muita coisa. Falei, tem que pensar para ver se tem lógica o que você está me enviando. Pensar cada bloco separado agora. Hum. Bloco A. Quem é que age no bloco A? Essa força de 20 newtons. E tem essa força que vem do bloco B, que o bloco B está atrapalhando ela. Atrapalhando o movimento do bloco A, né? Então eu vou chamar de F, vamos chamar assim, de FBA. O bloco B age em A. Agora vamos fazer o bloco B. Quem é que está agindo no bloco B? O bloco A. O bloco A tem uma força agindo nele, ação e reação. O A age um B. Essas forças são iguais, elas são iguais. E também tem o bloco C aplicando uma força contra. O C aplica em B. E agora eu faço o bloco C. Só existe uma força sendo aplicada no bloco C. Uma força que vem do bloco B. Né? Você está vendo o desenho aqui, você está entendendo, né? Agora o bloco B aplica no bloco C. Agora sim. O desenho não indica quem são as forças, parece que todo mundo é igual. A força que o bloco A aplica em B não é a mesma que o bloco B aplica em C. Então não pode chamar da mesma letra. Faz sentido o que eu coloquei aqui? Sim. Agora sim. Então, agora que você tem tudo isso, você pode até escrever a equação de cada um dos blocos, né? Por exemplo, a equação do bloco A vai ser 20 menos o F de BA igual a massa do bloco A vezes a aceleração total. E assim vai para os outros, entendeu? Aí você pode escrever a equação dos três blocos e encontrar tudo que o problema pede. Beleza? Veja, o diagrama do corpo livre é um diagrama de. O diagrama das forças é um diagrama de forças. Então você até pode desenhar a aceleração, mas ela não entra como uma força. A aceleração é uma coisa, a força é outra coisa. Certo? Então, é até importante que você desenhe de outra cor, de outra forma. Beleza? Agora sim, você pode escrever a equação dos outros blocos, do bloco B e do bloco C, né? E é isso aí. Passa o problema pede no B, né? Força que B exerce em C.
Mandei ele. Vamos ver, meu velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
Letra B. Força igual a massa vezes aceleração. A intensidade da força que B exerce em C. É verdade. Se você usou a massa do bloco C, a conta está certa, mas pelo que eu vi, você usou a massa do bloco B, então está errada. Na B, você tinha que usar a massa do bloco C na conta. Porque a força que o bloco B exerce em C, você pode ver assim de modo mais imediato, que é justamente isso que eu acabei de colocar aqui, não é mesmo? A força que o bloco B exerce em C, ou seja, uma força que age em C. Eu parei a aula aquela hora para falar sobre isso, certo? Você está preocupado com a força que está agindo no bloco C. Então você tem que usar a massa do bloco C, não a massa do bloco B. Entendeu a lógica? 3. Então vai ficar 3 vezes 3, é 9. Ou seja, 9 newtons. Beleza? Então, coisas que você só vai perceber se você escrever a equação de todo mundo. Não vejo as equações escritas aí no que você me enviou. Mas Tem aqui, pode ter escrito aí em outro canto, né? Sim, sim, sim. Beleza. Bem, eu fiz a B para você, agora você pode usar essa informação para encontrar a C, né? Lembre-se, a resposta da letra C, certo? Então lembre-se que essas forças aqui são iguais. Né? Ação e reação, não é mesmo? Mesmo valor, não é mesmo? Encaminhei para você. Mandei. Opa, tava mijando. Vamos ver aqui. Pô, bonito tá, velho. Se a prova fosse descritiva, você tiraria uma nota muito alta. Descritivas são provas onde você escreve, né? Bonitinho assim, tá show mesmo. Bem, lembre-se de trocar aqui pela letra C, né? Agora vamos ver a próxima. Bem, por que você colocou a massa do bloco A? Vamos ver o que a pergunta pedia. A força que A exerce em B. Bem, primeiro, se está exercendo em B, é B que se move, então é a massa de B que você tinha que colocar na equação, não a massa de A. Certo? Seria 2 vezes 2. Não, mano. O que você tem que entender é que você está procurando essa força aqui, olha só, essa força que eu vou pintar. Deixa eu pintá-la aqui para você buscar ela. Essa força aqui, essas duas são iguais, né? Então, você pode usar o bloco A, sim, se você quiser, para encontrar essa força, porque ela também está no bloco A, né? Mas você tem que levar em conta que você pode usar o bloco B também. Você tem as duas forças. Bem, você tem uma força, você encontrou no problema B, né? Eu encontrei para você. E a outra é o que você quer achar. Então, usando a equaçãozinha da soma das forças, né, uma menos a outra, igual a massa vezes a aceleração, você consegue, beleza?
Ah, então se tiver, tipo, 9 menos 5, Por que 5? porque 5 é massa virada. Porque você está fazendo força menos massa. Não existe isso. É força. Você nunca vai subtrair massa de força, nunca vai subtrair altura de tempo, nunca vai subtrair dinheiro de parede. São coisas de naturezas diferentes. Você não pode subtrair força de massa, velho. Certo? Então você vai fazer o somatório das forças. Pensa só nesse bloco, então, se for o caso. Essa força menos essa tem que ser igual a massa vezes a aceleração desse bloco, entendeu? Então vai lá. E aí, man? Tinha ido falar com a minha mãe rapidinho. As coisas estão indo? Tô quebrando a cabeça que não tô conseguindo. Essa força menos essa é igual a massa vezes a aceleração do bloco B. Você deve estar pensando, ah, e o A, cadê que tá? O A tá aqui, velho. O A tá aqui, ó. O efeito do A é esse cara que você tá procurando, entendeu? Tá, Esse cara menos esse é igual a massa vezes a aceleração desse bloco. É isso que diz a segunda lei de Newton, entendeu?
Mandei ele. Bora, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver. Letra C. Ah, por que que não estou vendo as subtrações que eu falei? Eu falei umas 5 vezes já, né? Que você tem que pegar esse cara menos esse igual a massa vezes a aceleração, certo? Aí ali você está colocando uma força só. Cadê a subtração das forças? Vai lá, velho. Força. Mandei. Vamos ver. Agora sim, tô vendo uma subtração e tô vendo uma conta de vezes. Loucura atrás de loucura, hein, Tonhão? Aí complica, meu Ah, velho. Nada a ver, mano. Vamos lá, ó. FAB, né? Eu vou fazer a equação do bloco 2 aqui, então eu vou colocar bloco B, vou colocar roxinho. FAB, que é a força que nós estamos interessados, já falei uma pá de vezes isso, menos FCB, que é uma força que nós já encontramos, é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Não estou entendendo, eu falei exatamente com essas palavras aqui. Por que que você não escreveu isso, velho? Eu não tô escrevendo nada diferente do que eu falei, você tem que concordar comigo. Eu falei exatamente isso, depois você pode ver na gravação. FAB menos FCB é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Foi isso que eu falei. Agora, vamos jogar esse cara para outro lado. Nós já encontramos o valor dele. Eu falei que era 9. Então ele vai para o outro lado positivo, né? Tá negativo, vai para o lado positivo. Massa do bloco B, quem que é? Massa do bloco B é 2. Massa do bloco B é 2. Vezes a aceleração, que é... Não lembro qual é. 2. 2 também. Pronto, então soma 9 com 4 dá 13. Nada além disso. Beleza? Então tá, meu velho. Ó, minha recomendação é você pegar de novo esses enunciados, tentar fazer do começo sem olhar, né? E treinar aí até sexta, né, meu velho? Tem muito mais do que posso falar pra ti hoje, você já tá saturadaço. Mas foi bem, foi bem. Fez bastante coisa sozinho hoje, beleza? Só, de novo, tente refazer isso pensando na lógica. Não tenta simplesmente jogar as coisas na equação, porque aqui não tem equação, se tu parar pra pensar. Aqui a gente fala que é massa vezes aceleração, só que força, né, igual a massa vezes aceleração, só que essa força é a resultante das forças. São todas as forças que agem no objeto somadas, né? Todas somadas. Então não tem uma fórmula para você decorar. Cada caso é um caso, entendeu? Então é uma coisa de pensar, refletir. Beleza? Então tenta refazer aí sozinho para treinar para nossa próxima aula, que na próxima aula a gente vai ver uns bichos meio punk aqui. Essas polias, com corda,
várias polias, planos inclinados, e por aí vai, meu velho. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu querido. A gente se fala. Abração, valeu, até sexta.